Saúdo a todos na paz do Senhor. Vamos para mais um devocional com Deus à luz da palavra. Peço licença para adentrar na tua casa mais uma vez. Pedir que você neste momento eleve juntamente comigo uma oração ao nosso Deus. Senhor, Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, primeiramente para te louvar e te agradecer porque o Senhor nos concedeu mais um dia de vida, porque podemos respirar e contemplar nesses dias as tuas grandezas e pedir, Senhor, e clamar para que o Senhor esteja nos guardando nesse dia de hoje, que o Senhor esteja nos livrando de todo mal, Pai. Guarda a nossa vida, guarda a nossa família, Paizinho. Nos fortalece no dia de hoje, Pai. Traz ânimo, traz alegria aos nossos corações, traz esperança, Senhor. Traz fortalecimento no nosso espírito, Senhor. Fica conosco nesse dia, Senhor. Mostra-nos a tua glória, mostra-nos a tua face, mostra-nos, Senhor, o teu amor nesta manhã. Manifesta a tua glória e o teu poder. Em nome de Jesus. Amém? Hoje vamos estar finalizando o capítulo 7 de João. Ontem nós paramos no versículo 39, né? No capítulo 7, ali onde Jesus ensina no templo, na festa dos tabernáculos, tá? Vou estar lendo aqui a partir do 38, mas hoje nós começamos no versículo 40. Versículo 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não havia sido glorificado. Então aqui o Senhor Jesus ele fala que quem crê nele, né, e quem beber dessa água, rios de água viva fluirão desta pessoa, né? E aqui ele diz do Espírito, né? Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia glorificado. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha sido, né, crucificado na cruz, né? Ele não tinha ressuscitado para que o Espírito Santo, o Consolador, fosse enviado, né? E ali no 40 diz: então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Então verdadeiramente muitos da multidão ali estavam crendo no que Jesus estava falando, estavam crendo que o que ele falava era verdade e que verdadeiramente ele era um profeta. Já outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia. Então eles também se perguntavam se Cristo, o ungido, viria da Galileia. Não, diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi. Assim entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais, os sacerdotes e fariseus. E eles lhes perguntaram: por que o não trouxestes? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Então os grandes sacerdotes ali da época, né, os homens da lei, os fariseus, o povo, os homens ali religiosos, né, com conhecimento teológico, eles queriam prender a Jesus a todo o custo, né? Só que havia dissensão entre eles, porque alguns criam e outros não, né? Alguns ali dos servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Então, alguns, né, da multidão que foram ter ali com os fariseus e com os sacerdotes, creram em Jesus, né? Creram porque eles nunca viram coisas, sinais e maravilhas, né, as quais somente Jesus estava operando. Então, para eles era algo extraordinário que eles estavam vivenciando, né, e testemunhando na vida de Jesus. Responderam-lhe, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Estão falando o quê? Que Jesus estava mentindo, que Jesus era mentiroso, que ele estava enganando o povo. Creu nele, porventura, alguns dos principais e dos fariseus? Mas essa multidão que não sabe a lei é maldita.
Então aqui eles estão falando que o povo, né, que as pessoas que estavam crendo em Jesus não conheciam a lei, né, porque para eles era blasfêmia o que Jesus fazia e o que Jesus falava. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Então aqui Nicodemos, ele creu, né, naquela passagem lá em que Jesus fala para ele do novo nascimento. E Nicodemos, ele creu em tudo o que o Senhor Jesus falou. Ele creu, né, no Senhor Jesus. E responderam eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para a sua casa. Amém. Então, nessa manhã que nós possamos, né, refletir nesta palavra que Jesus, ele sofreu perseguições, né? E por quem tinha mais conhecimento e por quem era mais entendido e por aqueles homens que eram os religiosos, né, daquela nação. Esses foram os que perseguiram a Jesus, foram os que tentaram matar. Amém? Então Jesus, ele veio, né, para a humanidade toda, mas principalmente ali para o povo judeu. E ali o povo judeu o rejeitou, porque eles se achavam os entendidos na lei, eles se consideravam os entendidos na palavra, né? Como ele fala ali, mas você não conhece a lei, né? A nossa lei, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Então aqui Nicodemos estava falando, né? Que como que eles estavam condenando a Jesus sem primeiro ter conhecimento do que ele estava fazendo, que os milagres que ele estava operando. Mas para eles simplesmente o que Jesus estava fazendo era contra a lei e pronto. Não tinha que dar algum crédito, não é, para o que Jesus estava falando ou para os milagres e os sinais aos quais ele estava operando, né? Mas se é lei e pronto, né? Não se pode quebrar a lei e pronto, acabou. Então, nesta manhã, o que o Senhor Jesus quer falar aos nossos corações é que nós, quanto cristãos, né, quanto servos do Senhor, quanto conhecedores da palavra, que nós não podemos agir como esses fariseus agiram, que nós não podemos simplesmente ser grandes estudiosos, teólogos, né, pastores, mestres, conhecedores da palavra e julgarmos as pessoas e apontarmos os dedos ao dedo e falarmos: não, você não está cumprindo a lei, você não está fazendo o que deveria fazer, né? E apontar no dedo e simplesmente julgar, porque foi o que o povo fariseu eles fizeram aqui com Jesus. Eles simplesmente o julgaram: você não está seguindo a lei, você está indo contra a lei, as escrituras, aquilo que nós conhecemos, né? E eles condenaram a Jesus, literalmente, né? Eles condenaram a Jesus. Eles deram crédito ao que Jesus estava falando, amém? E muitos religiosos nos dias de hoje também fazem isso, né? Sequer dão crédito ao que um profeta está dizendo, sequer dão crédito a uma profecia, né? Mas simplesmente o julgam e condenam essa pessoa, que muitas vezes é um profeta, é um homem ou uma mulher que estão sendo ali instrumento nas mãos de Deus, né? E muitas igrejas, muitos religiosos simplesmente condenam as pessoas, né? Sejam elas cristãs ou não cristãs, né? E que nós temos que ser aqui como Jesus, verdadeiramente, né? Amar as pessoas, porque aqui como Nicodemos, Jesus não condenou as atitudes de Nicodemos, Jesus não condenou a forma como Nicodemos agia, né? Mas Jesus simplesmente mostrou para ele o caminho, né? Jesus mostrou a palavra. Jesus falou para ele: ó, se você crer, né, e for batizado, você será salvo. Amém?
E que nós possamos essa manhã refletir sobre isso, nós possamos verdadeiramente ser como Jesus e pensar muitas vezes antes da gente apontar o dedo e condenar uma pessoa. Será que Jesus faria dessa forma? Será que Jesus agiria dessa maneira? Será que Jesus condenaria essa pessoa ou Jesus iria amá-la, iria mostrar para ela o caminho ao qual ela deve seguir? Amém? Que vocês tenham aí um dia grandemente abençoado. Curte e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ser abençoadas. Lembre-se que você é muito especial para Deus e amanhã nós voltaremos com mais um devocional com Deus, à luz da palavra.